A AGU do governo Lula está, enfim, tomando providências contra a Brasil Paralelo. Diz que estão indo com tudo para cima da Brasil Paralelo por desinformação. Vamos saber mais sobre isso com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Finalmente alguém vai... Ó, o Pedro até travou ali, ó. Alguém vai tomar alguma providência com relação ao Brasil Paralelo neste país? E adivinha qual das desinformações eles foram pra cima? Ai, qual? Aquele documentário da Maria da Penha. Claro. Ah, por favor. Não, aí realmente... Foi pra cima... O título eu fiz mistério, mas a real é essa. Reportagem da Folha de São Paulo, Ana, deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu botar aqui na tela. Vamos lá. A AGU amplia escopo de atuação no processo contra Brasil Paralelo por desinformação. Vamos entender um pouquinho nisso nessa reportagem. Processo sobre o conteúdo a respeito de Maria da Penha foi movido a pedido do Ministério da Mulher. Olha aí o governo Lula marcando golaço. Por procuradoria criada no governo Lula. Reportagem do João Pedro Ábido. Ação movida pela AGU, Advocacia Geral da União. Aliás, fazer um elogio público aqui ao ministro Jorge Messias, a AGU. Eles têm feito muitas ações no âmbito digital e eles nos seguem, né? E trazem os informes. Eu acho muito importante essas reações aí do governo. Contra a produtora Brasil Paralelo, sob justificativa de combater desinformação, expôs a ampliação do escopo da atuação do órgão sob o governo Lula. O processo trata de um episódio da série Investigação Paralela sobre o caso Maria da Penha, símbolo da luta contra a violência doméstica. O material, atualmente fora do ar, teve a sua veiculação suspensa pela 9ª Vara Criminal de Fortaleza, no Ceará, a pedido do MP do Ceará, Ministério Público do Estado do Ceará. A medida foi solicitada durante a segunda fase da Operação Echo Chamber, que apura ataques cibernéticos coordenados à Lei Maria da Penha. A ação da AGU, por sua vez, não pedia a retirada do documentário, mas a veiculação de uma nota de esclarecimento desmentindo o que chamou de declarações desinformativas e um pagamento de R$500 mil por danos morais coletivos. Para dar uma resumida para o nosso público, o que é esse Investigação Paralela? É basicamente um documentário misógino para tentar contestar a eficácia da Lei Maria da Penha, que salva efetivamente as mulheres do feminicídio e das violências que elas sofrem, inclusive de parceiros e de pessoas conhecidas. Porque a Brasil Paralelo, Ana, e aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha pra gente, eu trouxe a matéria da Folha, porque tem uma atualização nessa informação, mas nós entrevistamos provavelmente a maior pesquisadora sobre a ABP no Brasil, que é a Mayara Balestro, foi pro meu programa, o Meteoro Repórter, e eu queria trazer... Ela faz um panorama histórico muito rápido da BP para a gente saber o tamanho do problema. Boa parte do público do Meteoro sabe, mas a gente sempre tem que explicar, porque eventualmente o corte vai extrapolar a bolha. Vamos ver o que a Mayara me explica. Opa, vamos lá agora. Fortalecer o primeiro momento que tem o primeiro ano do Bolsonaro, né, o do bolsonarismo. Então, a Brasil Paralelo ela começa a se fortalecer ali em 2019. Uma das primeiras produções de cunho, vamos dizer assim, histórico da Brasil Paralelo, que é fenômeno no YouTube, né, que é o 1964, Brasil entre armas e livros. O documentário negacionista de 64, né? Eu assisti. Exatamente, é um documentário negacionista que tenta negar ou que tenta trazer uma história alternativa, né, para as pessoas. Então, a Brasil Paralelo ela tem esse fortalecimento ali em 2019. Aí você me pergunta, né? Hoje, né, como que está a Brasil Paralelo? Eu acho que a Brasil Paralelo ela passou, entre 2019 até o momento atual, um processo de radicalização. No mesmo momento que tem um processo de radicalização do bolsonarismo, a Brasil Paralelo também ela passa por um processo de radicalização, dentro desse contexto mais local e global da ascensão dessas novas direitas. Então, a partir desse momento que tem esse processo de radicalização, a Brasil Paralelo, né, na minha dissertação do mestrado, eu falei sobre isso. A Brasil Paralelo, ela atua como um dos principais braços dessas novas extremas-direitas. Então, a partir do momento que tem a situação dos principais braços das novas extremas-direitas, ela começa a se radicalizar ali no finalzinho, no início de 2019, a contar ali também com o avanço do bolsonarismo em 2022, e também depois, né, do governo Lula. Hoje, atualmente, eu acho que a Brasil Paralelo,
tem até uma entrevista sobre isso, que a Brasil Paralelo, ela tenta se distanciar muito do bolsonarismo, né, e propriamente do olavismo, né, esse distanciamento deles em relação a isso. Até porque é uma forma de cooptar novos públicos, né? Cooptar aquele público daquela direita tradicional, que ainda não é uma direita não necessariamente radicalista, né? Uma direita ligada ao próprio bolsonarismo. Então, a Brasil Paralelo, atualmente, ela tenta fazer uma cooptação de novas pessoas para dentro da plataforma, né? Porque a Brasil Paralelo também, ela tem uma plataforma, ela também atua no YouTube, atua nas redes, mas a principal movimentação dela é dentro da plataforma Brasil Paralelo. Então, depois do governo Lula, eles tentam, assim, um afastamento do próprio bolsonarismo, mas não, eu acho que isso fica evidente nas produções dele, que a Brasil Paralelo foi e é ainda um dos principais agentes ou um dos principais braços dessas novas extremas-direitas, né? É uma produtora que ganhou um engajamento muito grande ali durante esse processo, desde a sua fundação em 2016 até atualmente. Aí no mestrado, não tem uma contradição nisso? Porque, por um lado, ela tá radicalizando cada vez mais, por outro lado, ela tem programação agora para criança, né? Ela faz programação para periferia. E aí é um negócio que, tipo, eles não vão entrar num momento assim que o que eles estão fazendo vai conflitar contra eles mesmos? Eu acho que é estratégia de marketing. Eu acho que eles fazem isso mesmo pensando nessa cooptação de novos públicos, né? Porque no momento que tem uma ascensão de um bolsonarismo, ou propriamente de uma radicalização das extremas-direitas, eles serviram com base naqueles materiais que eles produziram, tipo, em 2019, falando de temática sobre a ditadura, antes também em 2017, que teve a primeira produção, vamos dizer assim, de cunho histórico, que é o Brasil, a Última Cruzada. Então, eles são a cara do momento. Então, assim, se existe um momento que ainda está no governo, um governo de extrema-direita, eles vão produzir materiais para aquele governo, né? Essa entrevista da Maiara é muito boa, Ana, porque a gente meio que percorreu a história da Brasil Paralelo e a gente tentou responder, a gente não tem uma resposta definitiva sobre isso, mas tentou responder aquela questão, assim, quem é que financia a BP, né? E a gente tem algumas pistas, tem o fato do Jorge Gerdau ter feito parte do conselho, tem muitos empresários ligados ao Sul que também fomentaram as pessoas que estão diretamente conectadas. A gente vê uma transição dela também conforme tem os movimentos do bolsonarismo, a gente tem uma ligação forte com grupos liberais no começo, e aí eu estava lembrando até outros grupos de extrema-direita, gente que inclusive veio do mercado financeiro e depois foram perseguir, inclusive a própria Maiara, ela mesma denunciou isso foi denunciado pelo Intercept. E é muito sério, gente, é muito sério. Dentro das redes da Meta, a Brasil Paralelo botou mais dinheiro para impulsionar posts do que o governo Lula. Ela já virou, não é mais um problema de um grupo de louquinhos, ela virou um problema de Estado. E não sei se tinha terminado. Não, pode ficar à vontade. Né? Ela é um problema de Estado que finalmente está sendo visto e tratado como tal. Né? Eu acho que se deixou muito tempo, obviamente se deixou, porque, né, no governo Bolsonaro eles tinham, enfim, passe livre para fazer todas essas coisas, mas se deixou muito tempo a Brasil Paralelo nesse lugar assim de é apenas uma produtora de conteúdo, né? E ela está muito interligada aí com toda essa ascensão de notícias falsas, né? E com uma atuação política, né? Da desinformação muito forte, muito evidente. Esse caso específico aí da desinformação com relação a Maria da Penha é uma coisa coordenada e a gente vê isso com muita frequência nesses grupos, né, de produção de conteúdo de extrema direita. Há um alvo muito definido, assim, né, contra a Lei Maria da Penha e todo o seu entorno também, tá? Inclusive, uma questão que eu trabalho muito, que é a coisa da lei da alienação parental, está muito interligada com isso. É uma lei que surgiu como resposta à Lei Maria da Penha, né, como uma forma de se contrapor, né, enfim,
ideologicamente falando, e muitas vezes quando a gente fala desse assunto, vem uma série de comentários que tem maior carinha de comentário de bot, de grupo de ódio, assim, sabe? Então tem um investimento, esse é o meu ponto, tem um investimento muito grande nesses discursos de ódio, especialmente nesses discursos de ódio contra mulheres, né, no país, mas não só nele, né, discurso de ódio de forma geral e desinformação também. Enfim. Por isso que eu acho importante, Ana, só para arrematar mesmo, não quero deixar o corte muito longo, a nossa querida fábrica de ideias da Cris falou aqui, né, a BP está investido pesado na invasão de escolas. Isso tem a ver com a tentativa de implementação de militarização do ensino? Sim, e eu acho que a gente, como grupo de mídia, e eu incluo o Meteoro nisso, não combinei com a Ana antes, mas acho que eu tenho certeza que ela vai concordar, a gente precisa investir pesado em a gente retomar documentários, retomar esse material mais frio e de longa cauda, porque a gente precisa combater mais profundamente essa questão da desinformação. Quero fazer um elogio público aqui, eu já critiquei eles no corte, por outras razões, não tem nada a ver, mas o Instituto de Conhecimento Liberta tem um trabalho bem interessante nessa questão dos cursos, a ponto de pegar uma decana como a Marilena Chauí, que é meio sumidade lá dentro da USP, para dar cursos, tem vários cursos lá dentro, e a gente dentro da esquerda tem que se articular, gente. Eu acho que a gente ficou muito tempo achando, primeiro, que o Olavo de Carvalho era piada. Aí a Brasil Paralelo, há um tempo atrás, estava na capa da revista Exame, como exemplo business. E assim, sabe, as coisas estão indo longe demais, que vai acabar nesse projeto de militarização do ensino. E não tenho ideia, militarizou uma escola, primeira coisa que sai é o humanismo, depois a esquerda e depois os escrúpulos. Como eles falaram no AI-5, né, gente? Exatamente. Isso é importante também, ficar de olho. Vamos olhar isso sempre com mais proximidade. Quando o Pedro diz assim, conteúdo para crianças, conteúdo para escolas, né? Tem um projeto e eu acho que a gente ainda está olhando pouco. A gente tem muita gente dedicada a estudar Brasil Paralelo, a expor a Brasil Paralelo, né? Mas ainda é pouco diante do estrago que essa comunicação aí faz na sociedade. E Ana, tem um tempinho aí, eu vou falar, Ana, você está defendendo a censura contra um grupo de apenas comunicação? Veja, isso não é mais só comunicação. Aliás, eu acho que nunca crime. Foi. Isso é um grupo de ódio. É um grupo de ódio. Sim. Tem financiamento, tem estratégia, tem apoio, e se disfarça de estamos apenas produzindo documentários. Como documentarista de origem, isso me ofende pessoalmente, porque isso não é um documentário, isso é uma peça de propaganda, e propaganda de desinformação. Tá? Última dica rápida, lembraram no chat a Mari Milanin, assistam o trabalho da Carol Sardá, que é muito sério, e também do coletivo Brasil Parasita. Fiquem de olho. Exatamente, era neles que eu tava pensando. O pessoal do Brasil Parasita, Caroline Sardá, estão fazendo ótimos trabalhos combatendo a Brasil Paralelo. A gente precisa apoiar e ampliar esse trabalho, hein, gente? Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Vou aproveitar que temos aí 1 minuto de tempo para fazer uma mini propaganda. Nós temos um telescópio sobre como os gatos domesticaram os humanos. Eu sei, é porque a gente está assim com o coração apertado, a ascensão do fascismo, Brasil Paralelo, essa coisa toda, né? Então, se você estiver aí sentindo no seu coração, vai lá ver o nosso telescópio sobre como os gatos domesticaram os seres humanos. Fica a recomendação aí. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.